alegre, feliz. Amém. Você já viu que ele fala, sou feliz com Jesus? Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos à presença de Deus. Esta casa, chamada casa de oração, mas creio que todos vocês sabem que a verdadeira casa de Deus é você. Amém. Vós sois casa de Cristo, templo do Espírito Santo. Privilégio muito grande que Ele tem dado para nós, de escolher nós para ser morada dEle. Louvado seja Deus, aos irmãos que estão na conexão conosco, através da internet também, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós creio que nós estamos tendo bons momentos aqui com Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração, daqui a pouco nós vamos orar. O pedido de oração aqui para a irmã Luzia e a tia do irmão Cleuber, está internada e coração batendo fraco. O Senhor Jesus pode normalizar o coração dela e bater normalmente. O irmão José Neves também está pedindo oração em favor do pai dele que está internado. E a sobrinha dele também que está internada para dar à luz, a chama Águida. E tem mais um pedido também, que é o pedido do irmão Onésio, que está planejando uma viagem para essa semana, né, irmão? Quinta-feira, né? E também um pedido de oração para Lindomara, né? Lindomara, lá do governador Valadares. Daqui a pouco nós temos um tempo bem bom hoje para oração. E oração também pelo pastor Belmiro, né? Hoje ele não pôde vir, nós vamos orar por ele também. E hoje o meu tema hoje é apenas um tema bem simples, apenas uma palavra, com 4 sílabas, né? Confiança. Confiança. Sabe que crê em Deus, praticamente todo mundo quase crê. Tem muitos que são ateus, não creem em nada, né? Mas tem pessoas que às vezes não creem em Deus, mas creem em outras coisas. Mas há uma diferença entre crer e confiar. E nós vamos ler as Escrituras, começando o livro de Hebreus, isso é para a gente poder ganhar mais tempo, né? Para aproveitar melhor o tempo. Hebreus capítulo 3, do versículo 1, aqui do versículo 1, que eu quero ler, até o versículo 10. Louvado seja Deus. Você está bem alegre e feliz, então você glorifica a Deus. Vamos começar lendo aqui, daqui a pouco nós vamos orar. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em
toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém. Aleluia. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Nós vamos orar, falar com Ele em oração. Depois da oração aqui, eu notei algumas escrituras, tem várias escrituras que nós vamos ler, falando sobre esse tema, confiança. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso gloriosíssimo, amantíssimo e todo-poderoso Pai que estás nos céus, e eu creio que o Senhor está aqui também conosco, nesta simples e humilde reunião. Senhor, eu creio que o Senhor está falando conosco, como sempre o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. E nós viemos aqui, Senhor, estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome que é sobre todos os nomes, este nome incomparável e sem igual, esse nome todo suficiente. Senhor, eu creio, Senhor, todos os que estão aqui, ao vivo aqui, e aqueles que estão na conexão conosco através da internet, todos, se eles confiar na Tua palavra, se eles confiar, crer de todo o coração e confiar, toda doença, Senhor, todo mal que tiver oprimindo eles vai sair hoje e agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, eles vão ficar livres dessa enfermidade. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso curador. O Senhor é o grande e único curador. Está escrito na Tua palavra, o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara. Senhor, nós cremos que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós já fomos sarados. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, meu Deus. Senhor, esse pedido de oração que está aqui, Senhor, o irmão Cleuber pedindo oração em favor da irmã Luzia, é a tia dele, está internada ali, Senhor, e o coração dela fraco, batendo devagar, mas o Senhor é o grande curador. E o Senhor pode fazer ela ficar bem agora mesmo. Senhor, também, Senhor, o pai do irmão Zé Neves, que está internado também, ele pede oração por ele. Senhor, nós estamos aqui para orar por eles também. Também a sua sobrinha, Senhor, a Águida, que foi
Senhor, para o hospital, para dar à luz uma criança. Senhor, tudo isto está no controle do Senhor. Nós oramos, entregamos eles, Pai, aos cuidados do Senhor, meu Deus. E o Senhor também, o Senhor vem ajudar cada um. E o irmão que está pedindo oração, Senhor, o irmão Honesto está pedindo oração, que está com essa viagem programada para quinta-feira, ali para o governador Valadares, dali ele vai para outro lugar, Senhor, para visitar o seu irmão, que o Senhor abençoe a sua viagem, que dê a ele, Senhor, uma ótima viagem, tanto de ida como de retorno. Também, Senhor, a Lindomara, lá em Governador Valadares, Senhor, ela precisa, Senhor, de socorro, e o Senhor Jesus Cristo é o socorro bem presente na hora, Senhor, na hora da angústia, que o Senhor venha em socorro dela, e que o Senhor abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também o pastor Belmiro, toda a sua família também, Senhor. Nós estamos aqui e oramos por ele, pedimos, Senhor, que o Senhor o abençoe, e que o Senhor dê a ele, Senhor, saúde abundante, força, Senhor, tanto para ele como para a esposa, para toda a família, Senhor. E que ele tenha saúde abundante, tanto na alma, no espírito, no corpo, para continuar pregando a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, pedimos, Senhor, esteja conosco aqui, Senhor, nessa reunião. Senhor, fala conosco e ajuda nós, Senhor, quando nós sair daqui, sair muito melhor que nós chegamos. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Pode sentar. Está todo mundo alegre, feliz. Dá uma salva de palmas para ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda eu tenho mais, anotei aqui algumas escrituras e eu vou aproveitar o tempo, vou ler ela juntamente com os irmãos. Eu tenho várias escrituras no livro de Hebreus, como, por exemplo, Hebreus 4. Aqui nós lemos Hebreus 3. Agora, Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Nós vamos ler também, que está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele compadece de nós. E Ele está aqui para ajudar nós nas nossas fraquezas. Porém, você viu como ele disse? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós. Por que como nós? Porque ele estava em um corpo humano. Porque ele se fez homem. Aquele corpo, irmão, aquele corpo ali foi formado pelo próprio Deus. Está escrito que sacrifício de oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Veja bem, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, confiança. Irmão, quem confia no Senhor, ele persevera.
Quem confia no Senhor, se ele está orando, pedindo alguma coisa, e ele não recebeu hoje, ele continua orando e confiando em Deus. Se ele não recebeu, daqui um mês, passou um mês, ele não recebeu, mas ele continua confiando, esperando. Tem um hino que diz assim: bem-aventurados os que confiam no Senhor como Abraão confiou. Então, veja, deixa ainda, eu quero ler ainda, também ali, também em Hebreus ainda, Hebreus capítulo, eu falei 4, né? Eu li até o 16, agora eu quero ler em 1 João, a primeira carta de João. Deixa eu ver aqui, não, Hebreus 13, agora é Hebreus capítulo 13. Do versículo 5 ao versículo 8, está escrito assim: sejam vossos costumes sem avareza. Sabe que avareza é idolatria. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Veja mais uma vez a palavra confiança. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Ainda prosseguindo aqui: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Confiança. Quando nós nos aproximamos de Deus, conforme nós estamos aqui hoje num culto de oração, e eu creio que Deus está falando conosco através da sua palavra. Quando alguém se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus é real, que Deus ele existe e que ele é galardoador daqueles que confiam nele. Então veja, aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 28, está escrito assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Tenhamos confiança. Ainda que no Salmo 40, aqui no Salmo 40, e no versículo 4, está escrito assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Confiança, confiar nele. Se Deus quiser, se eu ver uma terça-feira que vem, se Deus quiser, estarei aqui, eu quero falar sobre o homem que confia no homem. Porque muita gente tem feito muita confusão com isso e tem citado até a escritura errada acerca disso. Mas nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, sobre o que quer dizer o homem que confia no homem.
Agora, no Salmo 71, ainda no Salmo 71, aqui no versículo de 1 a 5, já estamos aqui entrando até numa oração, que esse salmo aqui é uma oração, e o salmista está rogando a Deus, pedindo a Deus para livrar ele dos seus inimigos. Então, e pedindo proteção a Deus, ele diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Louvado seja Deus. Confiança. Tem mais escritura que nós poderíamos ler, mas vou só citar uma escritura aqui que está no Salmo também, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Outra escritura que diz que muitos confiam em cavalos, em carros. Outros, quantas vezes hoje muitas pessoas confiam no dinheiro, que é um poder aquisitivo. Tem até um provérbio aí, um ditado que fala assim: o Deus de fulano de tal é o dinheiro. Muitos confiam em carros, cavalos, dinheiro, mas nós confiamos no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então veja bem, eu quero agora passar aqui para a mensagem que nós vamos ler, porque essa mensagem aqui, o tema dessa mensagem, o título dela é um absoluto. Um absoluto. Irmão, às vezes nós confiamos uns nos outros. É claro, né? Evidentemente que a esposa confia no seu esposo, o esposo confia na sua esposa, o filho confia no seu pai, o pai confia no filho, o irmão confia um no outro. Só que essa confiança, nós temos essa confiança, mas nós sabemos que o homem, ele é falível. O mensageiro de Deus para esse tempo do fim, ele disse assim que o homem, ele está falando, o homem está abrangindo todos, nós, inclusive ele mesmo. Disse assim, o homem, nós somos uma falha total. Somos uma falha constante. Tem até um hino que fala assim: eu nada tenho em mim mesmo em que eu possa confiar. Mas em mim mesmo eu não posso confiar, mas eu tenho um Deus em mim que eu posso confiar nele todos os momentos. O que eu quero dizer com isso? Que você confia no seu pai, você confia na sua mãe, confia no seu irmão, confia na sua esposa, a esposa confia no marido, mas às vezes ele pode falhar. O esposo às vezes falha com a esposa falha com o esposo.
O irmão fala com o outro, às vezes quem sabe, a esposa decepciona o marido, ou o marido decepciona a esposa, ou o irmão decepciona o irmão, mas Jesus Cristo nunca decepciona ninguém. Ele nunca deixa ninguém decepcionado. Então veja, eu quero entrar aqui nessa mensagem aqui, o absoluto. Eu já vou começar aqui no parágrafo 24. Parágrafo 24, essa mensagem. Aqui, ó. Agora, nós, já começa aí com a reticência, agora nós, quando eu estava procurando sobre este assunto, eu fui até o dicionário. Esse assunto, quer dizer, esse tema, absoluto. Ele foi lá no dicionário para saber, ter um esclarecimento, saber o significado dessa palavra. Eu pensei, por quê? Algumas pessoas ficam dizendo, esta é a absoluta verdade. E só tem uma verdade, a verdade absoluta está aqui, ó. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus. Isto é absoluto. Eu pensei, o que representa esta palavra? O que representa? Eu queria saber o que representa esta palavra. O que isso significa? Absoluto? E eu fui ao dicionário para descobrir o que significava. O dicionário Webster diz que isto significa perfeito por si mesmo, ilimitado em seu poder, primeiro e último. Isso é Jesus. Ele é o primeiro e o último. Vejam, perfeito, ilimitado em seu poder, perfeito por si mesmo, e certamente é um ponto final, a palavra absoluto. Então esse só pode ser o Senhor Jesus. Só Ele. E eu gostaria de dizer isto, e eu creio que vocês captarão estas palavras, pois eu não sou nenhum clérigo treinado em como explanar, e não tenho o jeito filosófico para trazer algo fascinante, capaz de segurar as pessoas. Ou seja, palavras coloridas, palavras fascinantes, palavras bonitas, como Paulo disse, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então ele continua dizendo aqui, a única coisa que eu faço é tentar fazer o melhor que eu posso em consideração aos amigos que Cristo me deu, e eu quero que eles vejam o que eu penso sobre Cristo. Agora, cada grande conquista está atada a um absoluto. Você não pode passar a vida sem ter um absoluto. Você não consegue conquistar algo sem que isto seja um absoluto, pois este é o poste final de amarração. É o suporte de engate no final da jornada. É um lugar onde você está amarrado a algo. Nos dias em que estamos vivendo, ó irmão, eu gosto muito dessa colocação aqui, sempre falando sobre o tempo que nós estamos vivendo.
os dias que nós estamos vivendo. Nos dias em que estamos vivendo agora, onde todas as coisas estão se rompendo, tão frágeis e passageiras, eu penso que esta mensagem seria muito apropriada, especialmente para cristãos que estão passando por águas bem profundas agora. Por isso, irmão, que eu creio irmão, eu sei que se não houver um esforço, se não houver uma luta, uma batalha, para nós estarmos numa boa posição, se não houver um esforço, a gente perde muito. Porque, é claro, a internet está aí. A internet, para mim, eu vejo a internet para os cristãos que não podem estar na casa de Deus, aqui, num companheirismo com o Espírito Santo e uns com os outros. Aqueles que não têm condições estão em casa cultuando a Deus, estão ali também prestando culto a Deus, e isso é uma bênção. É uma porta que Deus abriu para ajudar aqueles que não têm condições de vir no culto. Agora, deixar de vir num culto para estar na presença de Deus, ter companheirismo com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, com os irmãos, e ficar, não vou ficar em casa, não vou, tendo condição de vir e não vir. Mas vamos prosseguindo aqui. Parágrafo 29. A igreja cristã está passando pelas águas mais profundas que já passou nos últimos 2000 anos. Irmão, todo mundo está notando, está observando as coisas, como está acontecendo. Até você anda aí para fora, aí você vê as pessoas falando assim, isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Deus falou, através do profeta dele, Jeremias, Deus falou acerca disso, ele falou assim, o fim vem nos 4 cantos da terra. O fim vem e está próximo. Só que as pessoas têm que entender que o Espírito Santo está falando com cada um. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Então vejam, porque nós estamos nos aproximando de um ponto onde há algo apresentado para o cristianismo, algo sobre o qual eles têm que fazer uma decisão, e eu penso que a igreja cristã deve ter algo no qual eles saibam que estão atados a isto, ao invés de ficar apenas flutuando como uma folha nas águas ou no vento. Como a Bíblia disse, levados em volta por todo o vento de doutrina. Está aí todo o vento de doutrina, soprando por aí afora. Soprando por aí. Doutrina, quer dizer, doutrina significa ensinamento. E há muitos ensinamentos por aí afora. Mas a única doutrina que nós devemos abraçar ela e receber ela e absorver ela, deixar ela descer para a nossa alma, é a doutrina de Deus. É a doutrina do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos dele. O vento vem e sopra esta folhinha para este lado, e então outro vento vem
o vento norte, o vento sul. Eles erraram na escrita ali, colocou vento, mas não é vento, não é vento, está falando de vento. O vento sul, o vento leste, o vento oeste. Você nunca chegará a lugar algum, você não está estável. Você não está estável. A vida cristã deve ser uma vida estável. O que é uma vida estável? É você estar em Cristo Jesus. O que é uma vida cristã estável? É um cristão que os olhos deles estão fixados no Senhor Jesus Cristo. Como o salmista disse, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Deve ter algo como um princípio no qual você está atado a isto. É mais do que a própria vida. Mais do que a própria vida. E você tem que ter algo no qual você se segura a isto. Algumas pessoas estão atadas aos seus negócios, outras às suas famílias. Tem um ponto aí? Outras às suas famílias. Algumas estão amarradas a um credo. Algumas estão amarradas em um posto do exército. Nós temos diferentes coisas nas quais nós seguramos. Mas eu penso, como um cristão, nós temos que nos assegurar naquilo que sabemos que é certo, vem. Aquilo que é certo, vem. Porque você pode se segurar em sua família e a sua esposa poderia lhe deixar. É o que eu acabei de falar agora há pouco, citar agora há pouco. Você poderia se atar ao exército e poderia ser morto. E você poderia estar amarrado a tantas coisas diferentes e estas poderiam acabar. Mas tem que ter um poste final de amarração. Irmão, cristão ele confia em Deus continuamente. Tem um hino que fala assim: eu te amarei, Senhor. Não importa as circunstâncias, mas eu te amarei. O amor, aquele que ama a Deus mesmo, não importa a circunstância, não importa os problemas que vêm. Ele é como Jó. Jó estava coberto de tumores no corpo, coçando com caco de telha e coisa, mas ele perdeu toda a riqueza que ele tinha, toda a glória que ele tinha na terra, toda a riqueza, fazenda, tudo, ele perdeu tudo. Perdeu até a família dele, mas não perdeu a fé. Ele não negou a fé, ele continuou firme na presença de Deus. Continuou firme. Tem que ter um lugar no qual o homem precisa se atar para seu destino eterno. Porque se você confiar no seu trabalho, quando você o finalizar, estará feito. Quando a sua família é tirada, está acabado. Mas há somente uma coisa a qual eu penso ser o poste de amarração final. E eu creio que Paulo teve um poste de amarração em sua vida. E eu gostaria de outra maneira, se puder dizer desta maneira, ao falar sobre este poste de amarração. Ele disse: para mim
o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo. Ele mesmo disse assim: já não sou eu que vivo mais, quem vive em mim é Cristo que vive. Cristo vive em mim. E o morrer é ganhar. Irmão, quem está no Senhor Jesus Cristo, se morrer o corpo, ele ganhou. Ele ganhou. Por quê? Porque ele está em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, e ele falou assim, quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. É Deus falando. É Deus falando. E eu lembrei que o irmão Brana fala, ele diz na mensagem, fala assim, às vezes as pessoas estão ali em volta de um caixão velando um corpo de um cristão. Ele está ali, e às vezes a pessoa está pensando que morreu. Ele falou assim, não, você está enganado, ele não morreu, não, ele está em outro lugar, ele está em algum lugar. Ele está em algum lugar. Você está vendo só, irmão, eu gosto muito de ilustrar isso. A borboleta, quando ela passa por uma metamorfose, a gente quem mexe na terra aí, ó, não é só na roça, não, por aqui mesmo, quem tem terra, mexe com terra, você costuma achar uns casulos. E ali dentro, tem algo ali dentro, e é uma lagarta que está ali dentro daquele casulo. Só que ela está ali dentro, mas ela está ali por um período de tempo. Chega um momento que aquela lagarta, ela cria uma asa. E quando ela cria uma asa, isso quer dizer que ela está ali dentro, ela está passando por uma metamorfose. E quando ela cria a asa, aquela asa cresce nela, ela começa a mover e começa a sair de dentro daquele casulo. E quando ela sai daquele casulo, ela já tem asa e ela voa e vai embora. E assim eu vejo o cristão aqui na terra. Quando chega a hora dele voar para a glória, ele larga aquele casulo aqui, aquela casca. Aquilo que fica dentro do caixão ali, aquilo que está ali dentro de um caixão, aquilo é uma casca. Porque na realidade, é igual o irmão Brana diz, ele diz o seguinte, você está me vendo aqui, mas você está vendo eu aqui, mas não sou eu. Você está vendo essa casca do lado de fora, mas tem um homem espírito dentro dessa casca. E na hora que Deus chama, aí esse homem interior, igual está aqui, ó, o homem interior, ele larga esse casulo, essa casca aqui e voa. E voa. Então veja, deixa eu ir mais aqui, que senão não dá tempo de eu fechar aqui. Agora, Cristo era o absoluto de Paulo. E eu quero que ele seja também o meu absoluto também. Este era o seu poste de amarração. Era o fim de todos os argumentos. Isto era Cristo, o seu poste de amarração. Eu estou concluindo aqui. Parágrafo 32. Não foi sempre que Paulo teve este poste de amarração. Não foi sempre. Por quê? Ele vai dizer que ele costumava estar atado ao grupo dos fariseus. E ele teve que ser treinado e educado para que assim eles o pudessem aceitá-lo e deixá-lo ser amarrado ao seu poste. Mas
um dia ele estava a caminho de Damasco e encontrou Jesus face a face. Aleluia! E a partir dali ele cortou os laços do seu poste de amarração fariseu e ele se reatou novamente naquele Jesus, o qual ele sabia que tinha sido crucificado, morto e ressuscitado novamente. Paulo sabia disso porque ele tinha encontrado a pessoa. Aleluia. Aquilo transformou bem naquele instante. Por isso que o irmão Branham diz que o homem, quando ele encontra com Deus, o homem não é mais aquele homem antes. Aquele homem ele passa por uma mudança. Porque a glória de Deus manifesta nele e faz uma mudança nele. Amém. Aleluia. Então veja, aquilo o transformou bem naquele instante. Ele nunca mais foi o mesmo desde então. Nunca mais. Ele nunca se encontrou apenas com um livro. Ele nunca se encontrou somente com um credo. Ele encontrou-se com a pessoa Jesus Cristo. E aqui ele citou aquela parte que Paulo falou assim, Saulo de Tarso, ele falou assim, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Então, irmão, aqui fechamos aqui no parágrafo 32. Deu para mim ler as escrituras, deu para mim ler aqui os parágrafos que eu anotei e agora nós vamos orar. Agora nós vamos falar com Deus em oração. Quando nós estamos lendo a Bíblia, a mensagem, Deus está falando conosco. Amém. E agora Ele nos deu o privilégio de nós falar com Ele. Amém. Por isso que eu falo, irmão, que a gente deve ter essa intimidade com Deus. Essa palavra, por exemplo, essa palavra eu te amo, é uma palavra que às vezes as pessoas têm dificuldade de expressar, porque a tradição antiga, aquela tradição, aquele povo antigo, eles não tinham eles não tinham essa cultura, vamos dizer assim, de falar essa palavra uns com os outros. Mas só que é uma linda palavra para você dizer, o esposo dizer para a esposa dizer para o esposo. E por que não o irmão dizer, eu te amo em Cristo Jesus, irmão. Você para mim é uma pessoa muito especial para mim. Você ter uma intimidade com Deus para falar, Senhor, eu amo o Senhor acima da minha própria vida, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele foi até Pedro e falou, Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele falou, eu te amo, Senhor. Ele tornou a perguntar a Pedro, tu me amas mais do que esse? Ele falou, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E quando chegou na terceira vez que Pedro ficou meio assim, meio triste, Jesus falou para ele assim, olha, Pedro, tu me amas mais do que esses? Quando ele falou assim, ele sempre falava, então apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Ele falou assim, quando você se converter, Pedro, confirma isso aos teus irmãos. E ele disse para ele, Pedro, quando você era moço, você se cingia você mesmo, você ia onde você queria,
Ou seja, hoje é o que os jovens, as pessoas falam assim, eu sou maior de idade, sou senhor de mim mesmo, eu sou o senhor do meu nariz, eu faço o que eu quero. E é isso que Jesus falou com Pedro: quando você era moço, você cingia você mesmo, você ia onde você queria. Mas só que agora, depois que você está velho, depois de velho, alguém que te toma você, te cinge você e leva você para para lugares onde você não quer ir. E isso, a Escritura diz que o Senhor Jesus estava falando com ele. O significado disso significa que tipo de morte que ele iria glorificar a Deus com ela. E como a gente sabe que Pedro foi martirizado, e quando ele foi ali, que eles foram sacrificar ele puseram ele numa cruz, para pregar ele numa cruz, ele falou assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu, então eu peço a vocês que coloquem a cruz ao contrário. E eles viraram a cruz e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas você vê que ali ele já estava totalmente dominado pelo Espírito de Deus. Porque um homem que já havia negado o Senhor 3 vezes e até espraguejado, depois ele procurou um canto lá, chorou amargamente, mas depois ele foi para a cruz e falou assim: não, eu não sou digno de morrer igual o meu Salvador morreu. Por isso eu peço a vocês que coloquem a cruz ao contrário. Vamos orar, irmão? Vamos falar com Deus em oração. Aleluia. Nosso maravilhosíssimo, nosso gloriosíssimo Deus, maravilhosíssimo, amantíssimo, incomparável, todo-poderoso Pai que estás nos céus. Senhor, eu creio que o Senhor está aqui conosco nesta simples e humilde reunião, Senhor. Senhor, nós viemos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, viemos agradecer ao Senhor por esse grandiosíssimo privilégio que o Senhor tem dado a nós, Senhor, de podermos, Senhor, estar na presença do Senhor. É um grandiosíssimo privilégio que o Senhor nos deu, Senhor, de recebermos do Senhor esta preciosíssima dádiva, esse privilégio tão grande, de podermos, Senhor, estarmos, Senhor, na presença do Senhor, adorando o Senhor, magnificando o Teu santíssimo e incomparável nome, todo suficiente. Senhor, aqui está, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor. Senhor, aqui, Pai, no altar está esses pedidos. Senhor, a tia do irmão Cleuber, Senhor, a Luzia, ela está internada, Senhor, ali naquele hospital. Senhor, e ela, Senhor, está ali aos cuidados médicos, e ela está ali, Senhor, passando por esses momentos difíceis, Senhor, é um momento delicado, onde ali o seu coração está pulsando lento, Senhor, batendo fraco ali, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo, o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna, o único que é onisciente, onipresente, onipotente, o todo suficiente, o Senhor, Pai, toma controle, Senhor, dessa situação. Ajuda, Senhor, a tia do irmão Cleuber, a Luzia. Senhor, que ela possa ser nesta hora, meu Deus, tocada pelo Teu santíssimo, incomparável e todo suficiente Espírito Santo, e que ela fique bem, Senhor, que ela tenha, Senhor, saúde dada pelo Senhor. Senhor, também aqui o irmão José Neves,
ele pede oração em favor do seu pai, que está internado ali. Senhor, eu creio que o pai do irmão José Neves, ele já está, meu Deus, o Senhor já está, Senhor, bem idoso, Senhor. Eu creio que até um grande privilégio, eu vejo nesse quadro a tua infinita, infalível graça e misericórdia. Aquele irmão, Senhor, já está, Senhor, já com mais de 100 anos de idade. E ele está ali, Senhor, internado naquele hospital. Nós oramos por ele, Senhor. Senhor, encomendamos ele, Senhor, aos cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor Jesus Cristo, o grande e único curador. Também, Senhor, aqui a sobrinha do irmão José Neves, Senhor, a Águida, que foi para o hospital, Senhor, para cumprir, Senhor, a missão de dar à luz a criança, Senhor. Senhor, toma controle, Senhor, desta situação, Senhor, e abençoa ela, Senhor, que ela possa, Senhor, ser bem, Senhor, sucedida, Senhor, no seu, Senhor, nesse procedimento, Senhor, que será feito ali, para que ela possa, Senhor, dar à luz àquela criança e tudo correr bem, e que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, nosso único, verdadeiro Deus. Senhor, também aqui está esse pedido de oração, o irmão honesto, Senhor, pedindo oração, Senhor, para que o Senhor abençoe ele, Senhor, nesta viagem, que ele está programando essa viagem, para quinta-feira, Senhor, ele está, Senhor, com essa programação dessa viagem, ali para o governador Valadares. Eu creio que depois, Senhor, ele irá lá para Vitória, Senhor, lá para o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe ele nessa viagem, que ele possa ir bem, Senhor, sob a proteção do Senhor, meu Deus, que ele tenha uma ótima viagem, tanto de ida como de volta. Senhor, também lembrando dos nossos irmãos, Senhor, os demais irmãos que estão enfermos, precisando, Senhor, de saúde, Senhor, que o Senhor ajuda eles, os irmãos, Senhor, o irmão divino, Senhor, o irmão, Pai, o irmão Joaquim ali em João Molevade, Senhor, os irmãos que estão, Senhor, de luto, Senhor, as famílias, Senhor, que estão enlutadas, que o Senhor abençoe a eles, o Senhor dê força para eles, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, lembrando aqui, Senhor, da irmã Sebastiana ali em Nova Contagem, que o Senhor abençoe ela, Senhor, ela que pediu oração ali no sábado, que estava com aquele problema de pressão alta, e nós oramos, Senhor, e confiamos na Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar ela, que ela continue tendo saúde abundante, tanto na alma, no espírito, no corpo. Abençoa ela, o irmão Jair, aquele jovem, Senhor, o Luan. Abençoa também o irmão Alexandre, Senhor, a irmã Laíde. Abençoa o irmão Saturnino e toda a família dele ali também. A irmã Davinha, abençoa ela também. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também em favor do pastor Joel, da sua esposa, a irmã Benedita, e toda a família ali, Senhor, que o Senhor abençoe eles. Também oramos, Pai, em favor da irmã Diva, Senhor, o irmão Eduardo ali em Betim, que o Senhor abençoe eles ali. Oramos também, Pai, pedindo ao Senhor misericórdia, em favor, Senhor, da irmã Ana, meu Deus. A irmã Ana, a irmã Maria das Graças, o irmão Manuel Agostinho, seu esposo, o irmão Valdinei, toda a família.
O Senhor abençoa eles ali, Senhor, em Mateus Leme. Senhor, oramos pelos irmãos, Senhor, que moram, Senhor, longe, Senhor. O irmão Geraldo, a irmã Miriam, o seu filho, Senhor, que está, meu Deus, precisando muito da Tua graça, Senhor. Ele precisa muito de libertação, que o Senhor tenha misericórdia deles. Aquelas crianças também, abençoa eles. Peço, Senhor, em favor, Senhor, da minha família também, meus filhos, netos, genros, nora também, Senhor, a minha esposa também. Peço, Senhor, misericórdia por ela, o Senhor tem misericórdia. O Senhor venha, Senhor, nos libertar, Senhor, nos converter a nossa alma, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, oramos, Pai, pedimos, Senhor, meu Deus, peço em favor da Sônia, meu cunhado, do Reginaldo, seu companheiro ali, do Rio Manso, a Maria também, minha cunhada, e toda aquela família também. O Senhor tem misericórdia deles, meu Deus do céu, ajuda, Senhor, aquela família. Senhor, também lembrando aqui, Senhor, da irmã Rosângela, a esposa do irmão Silas também. Senhor, o Senhor tem misericórdia, abençoa ela, Senhor. Senhor, também aqui está esse pedido de oração que chegou aqui. O irmão Toninho, Senhor, está pedindo oração da igreja. Ajuda ele, Senhor. O Senhor conhece, sabe os problemas que ele está enfrentando, as lutas, as dificuldades. O Senhor tem misericórdia, abençoa ele, Senhor. Senhor, ele precisa muito da Tua misericórdia, ajuda ele. O Senhor Jesus Cristo é o nosso ajudador. É o Senhor, Pai, que supre todas as nossas necessidades. O Senhor que tem nos ajudado, nos abençoado em tudo. E aqui, irmãos, está, Senhor, pedindo, suplicando misericórdia, pedindo o Senhor, Pai. Pai, eu creio que, Senhor, esses pedidos estão na Tua presença, Senhor. E que o Senhor conceda, Senhor, a cada um, Senhor, a bênção que eles necessitam. Também orando aqui em favor do pastor Belmiro, da irmã Rosângela. Senhor, abençoa eles, dá saúde para eles, Senhor. Ajuda o pastor Belmiro, dando ele força, dando saúde para ele, que ele possa continuar, Senhor, firme, Senhor, pregando a Tua palavra. Ajuda os irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, o irmão Marcelo, meu Deus, que sempre está viajando também, trabalhando, Senhor. Ajuda ele, a família dele também. Abençoa, Senhor, cada irmão, meu Deus. Os irmãos que têm trabalhado, Senhor, têm cooperado, Senhor, na Tua obra. Abençoa os irmãos que trabalham, Senhor, nas gravações, Senhor. Os irmãos na tesouraria, ajuda cada irmão, cada família. Senhor, os irmãos que se deslocaram de longe, Senhor, para estar aqui nesta reunião tão simples e humilde, uma reunião de oração aqui. Senhor, ajuda os irmãos, o irmão Creu, o irmão Geraldo, a família deles. Senhor, enfim, todos os irmãos que estão aqui, Senhor, ao vivo, os que vieram de longe, os que estão aqui mais perto, aqueles que não puderam vir, estão em casa. Que o Senhor abençoe eles, os irmãos que trabalham de horários, os irmãos estão sempre viajando, os irmãos carreteiros, caminhoneiros estão sempre viajando com o irmão Raimundo, o irmão Fernando e todos os demais irmãos. Que o Senhor ajuda eles, abençoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que todos os irmãos que estão aqui, Pai, ao vivo, na Tua presença, Senhor, nesta oração, Senhor, que eles sejam, Senhor, alcançados neste momento pela Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia, que eles recebam a bênção que eles necessitam, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, enfermos, que recebam a cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse irmão que está, Senhor, sentindo, Senhor,
dores no corpo. Às vezes, Senhor, irmãos que às vezes têm algum problema, Senhor, no corpo, inflamação, esteja onde estiver, essa enfermidade, que ela saia, e que esse irmão, essa irmã, meu Deus, esse jovem, essa criança, adolescente, esse ancião, recebam as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus continua abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando aqui também o irmão, o irmão Wilson, o irmão Wilson está bem perrengado com gripe também. Ele e a esposa, o pastor Belmiro orou por eles aqui, creio que foi domingo, orou por eles. Deus abençoe eles também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. O irmão está falando comigo aqui, dos irmãos visitando aqui, o irmão, parente da irmã Creide, os irmãos estão ali. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos mais vezes, sempre e sempre e sempre. E Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé para nós agradecer a Deus, que agora nós vamos retornar para casa, E eu creio que, se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui novamente. Creio que o pastor Belmiro estará presente aqui, E como nós cremos que é o Espírito Santo que faz tudo, Aqui, às vezes a gente até usa, o pastor Belmiro, mas como um instrumento do Espírito Santo, é o Espírito Santo trabalhando, usando o vaso dele da maneira dele, como ele quer, Então vamos agradecer a Deus e até quinta e se Deus quiser, domingo também. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso amantíssimo, incomparável, todo-poderoso Pai que estás nos céus, eu creio que o Senhor está aqui também, Senhor. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor Jesus Cristo é o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna, e o Senhor é o único que é onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco. Agradeço, Senhor, Pai, pela vida de cada irmão aqui, cada irmã, cada jovem, Senhor, cada ancião, Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um deles, que eles tenham uma excelente noite, que tenham um sono abençoado, que é o Senhor que dá o sono para os teus filhos descansar. Senhor, que todos possam ir em paz e em segurança para os seus lares, Senhor. Também, Senhor, o casal, o Senhor que está conosco nessa noite, meu Deus, visitantes que estão aqui, que o Senhor abençoe eles, que eles possam ir, Senhor, Pai, abençoados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e que o Senhor continue falando aos corações, Senhor, e que eles possam sempre, Senhor, estar, Senhor, com esta sede na alma, Senhor, esta sede de Deus, como o salmista disse, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, que todos possam, Senhor, descansar, ir para casa,
Senhor, deitar e dormir, Senhor, descansar em paz, como está escrito na tua palavra, Senhor. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, e agradecemos ao Senhor. Amém. E graças a Deus, Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vão todos em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus.